Então, primeiro, como é que a gente faz para diagnosticar a pressão alta? É importante que a gente saiba que não é uma medida isolada que faz o diagnóstico. A gente precisa ter pelo menos 2 medidas em dias diferentes, em situações adequadas. Então, quando a gente está diante, por exemplo, de uma dor intensa, de um estresse intenso, isso não é uma condição adequada para a gente poder diagnosticar pressão alta, porque ela pode elevar nessas situações. E isso não significa que a pessoa tenha pressão alta. Então, a gente precisa estar em condições adequadas em pelo menos 2 dias diferentes. E quais são essas condições adequadas? Seria principalmente a gente estar em repouso, pelo menos por 5 minutos. Quando a gente for medir, seria interessante que a gente faça a aferição com o braço na altura aqui do peito, né, o braço apoiado, então em cima de uma mesa, e a gente esteja ali ele mais ou menos na altura do coração. É importante que a gente não tenha tomado café, né, cafeína, não é café da manhã, seria mais a questão da cafeína, ali por pelo menos 15 a 30 minutos, não tenha feito exercício. Seria interessante também que a gente não estivesse com dor, né? Se tiver com dor, é até interessante primeiro tomar um remédio de dor, para depois, até pode aferir a pressão um pouco depois, se a dor for mantida, pode até aferir, mas primeiro tomar um remédio de dor para não ter essa interferência. É interessante que a bexiga não esteja cheia, porque às vezes o fato de estar apertado para ir no banheiro pode também influenciar, e também não pode estar com a perna cruzada. Então, só ficar atento a isso. E aí, quando a gente está diante desse contexto ideal, a gente faz a medida. É muito comum as pessoas falarem, não, mas eu faço medida às vezes 2 vezes seguidas e dá 2 números diferentes. E o que a diretriz recomenda é mesmo que é comum mesmo de dar 2 números diferentes. E o valor que a gente considera é a média desses números. Então, se você fizer dois momentos seguidos, assim, 2 minutos de diferença, você vai pegar essa média, então esse é uma medida, e aí no outro dia você vai pegar essa outra média de outro dia. E se essas 2 medidas forem acima de 14/9, que ali aparece como 140/90, né, mas a gente acaba falando 14/9, a gente tem o diagnóstico de pressão alta.